Quero ler um versículo introdutório da nossa mensagem, que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Isaías, capítulo 38, e o versículo de número 17. Isaías 38, versículo 17, diz assim: Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Amém, irmãos? Aqui é a palavra de um rei, o rei Ezequias, que estava reinando no império, no governo de Judá. Então ele diz: eis que foi para a minha paz. Ezequias estava enfrentando ao menos duas crises, duas lutas, uma delas externa e a outra dela interna. A luta externa se dava porque um outro rei de uma outra nação, a Síria, o rei Senaqueribe, veio com mais de 200 mil homens para destruir esse império, e ele estava angustiado. Deus concedeu a ele e ao reinado de Judá livramento, mas agora ele estava com uma outra dificuldade interna, que era uma enfermidade física. E nesse momento ele estava fragilizado. Ele recebeu a visita de um profeta. Quantos gostariam de receber a visita de um profeta, de um homem de Deus, quando você enfrenta momentos de dificuldades internas ou externas? Quantos gostariam? Aleluia. Que bom. Muito bom saber disso. Bem, Ezequias estava enfrentando um momento de luta. O que ele fez? Ele orou. Ele pediu ao Senhor. E Deus enviou um profeta para falar com ele. Ele estava enfermo. Nós tínhamos um ministério aqui, antes de toda essa paralisação que houve, nós tínhamos um ministério de visita aos hospitais. Alguém aqui fazia parte desse ministério de visita nos hospitais? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas aqui, né? E alguns desses irmãos que aqui estão, nos reunimos. Eu disse: quando você for fazer visita no hospital, se uma pessoa está enferma, você não vai chegar lá assim: meu Deus, como você está mal, que aspecto ruim, olha a cor da tua pele. Não vai falar assim. Você vai levar uma palavra de paz, de esperança, né, de bênção, de alento para aquela pessoa. Essa foi uma das orientações que passei a esse ministério. Porém, o profeta aqui, Isaías, ele não se consultou comigo. Graças a Deus. O profeta Isaías teve uma direção de Deus, uma palavra de Deus, e ele foi então visitar o enfermo rei Ezequias, que estava enfrentando lutas externas e internas, e recebeu a visita de um profeta, assim como muitos de vocês sinalizaram: eu quero receber a visita de um profeta. Então vamos lá, Isaías capítulo 38, versículo 1. Eis a palavra do profeta para o enfermo rei Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Olha a palavra de Deus para o rei Ezequias. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
quantos ainda gostariam de receber a visita de um profeta no momento de uma enfermidade física ou uma crise externa e receber uma palavra como essa? Estranho? Alguns homens e mulheres de fé sinalizaram que sim. Assim como vimos semana passada, é muito melhor estar numa tempestade, debaixo da orientação de Deus, do que em calmaria, fora da vontade de Deus. Bem, aqui estamos diante de uma circunstância onde o rei Ezequias pensava que ia morrer. Ao ouvir o profeta, ele teve certeza: eu vou morrer. Porque a palavra de Deus para ele foi exatamente essa: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos continuar a leitura. Graças a Deus o texto continua. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Graças a Deus que existem homens e mulheres que oram. Graças a Deus porque a igreja do Senhor, ela persevera, ela permanece, porque algumas pessoas teimosamente decidiram continuar orando, decidiram continuar clamando ao Senhor pela igreja, por sua vida, pela família, pela cidade. Graças a Deus por esses homens e mulheres que continuam orando. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Oração seguida de pranto, de choro, de lamento. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Graças a Deus que quando o rei Ezequias ouviu a palavra, ouviu a sentença, ele voltou a orar. Quantas pessoas talvez com uma palavra dessa diria: de que adianta orar? Nada adiantou. Não foi isso que o rei Ezequias fez. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Se você puder me ajudar a pregar, encontre duas pessoas e diga assim: Deus está ouvindo a tua oração. Deus está colhendo as suas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém? Irmãos, somos seres limitados, temos as nossas limitações, as nossas fragilidades. E em alguns momentos da vida enfrentamos crises externas. E essas crises externas, nós conseguimos ter forças para lutar e para reverter problema no trabalho, ou sei lá, alguma outra coisa que seja para além de ti.
Mas quando as lutas são internas, aí a situação fica mais difícil. E quando as lutas são internas e externas juntas, é só clamar o sangue de Jesus, pedir a Ele misericórdia. Era exatamente isso que nós vimos, o que aconteceu na vida do rei Ezequias. E ele falou, aqui no versículo 3, ele disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E aí a Bíblia fala que ele chorou e chorou muito. Esse é o momento em que o rei Ezequias, que estava enfrentando lutas, a Bíblia nos fala de que o profeta Isaías foi levar essa palavra para ele, e quando nós vimos agora esta oração, o rei Ezequias orando, ele já estava sozinho. Significa que o profeta Isaías já tinha saído. E a Bíblia não relata que ele se despediu de Isaías. Talvez, pelo teor da palavra que ele recebeu, ele nem teve condições de despedir-se do profeta ou de mostrar alguma honra ao profeta que foi visitá-lo. Mas o fato é que Ezequias recebeu aquela palavra e ele foi abrir o seu coração a Deus, dizendo: Deus, o Senhor sabe que eu tenho agido de maneira reta, íntegra diante do Senhor. E ele continuou ali abrindo o seu coração. Ele percebeu que a vida dele era frágil. Ele era rei. Ele era o rei. Ele governava sobre o reino de Judá. Mas nem todo o reinado, nem todo o império, nem toda a influência política, estrutural que existia na época lhe garantia sobrevivência, cura. É isso que nos deparamos no nosso dia a dia, com situações que nos lembram quão frágeis nós somos, quanto carecemos do cuidado do Senhor. Então aqui nós vimos essa situação do rei Ezequias, e ele se abriu ao Senhor, ele abriu o seu coração a Deus. E você? Você está enfrentando alguma crise? Ela é externa ou é interna? Ou em ambas? E o que você está fazendo? Você tem colocado isso diante de Deus? No versículo 2, ele diz o seguinte. Não me acostumei ainda com a projeção ali atrás. Se puder projetar o versículo 2, vou pedir aos irmãos que façam a leitura, por gentileza. Amém. Parede de oração. Ele voltou-se para a parede e diante de uma parede lisa, vazia, ele estava ou esteve orando. Existem momentos em que nós nos viramos e começamos a clamar ao Senhor. Recordo-me que um desses momentos de parede de oração foi justamente no período em que o Senhor estava me chamando ao ministério pastoral. As coisas estavam talvez semelhantes ao rei Ezequias, crises externas e crises internas. E o Senhor me convocando para essa obra, esse ministério. O máximo que eu podia fazer era virar para a parede, falar com o Senhor e chorar. Eu não sei se você, ou quantas vezes você teve essa experiência de ir para o seu quarto e chorar diante do Senhor. Mas é saudável. Nós precisamos chegar diante do Senhor e expor a Ele as nossas fragilidades, as nossas limitações. Ezequias
vendo o que ele estava passando, ele disse: de que me adianta ser rei nesse momento de tanta fragilidade? Senhor, eu preciso de Ti, lembra-te de mim, Senhor. Deus sempre esteve cuidando dos seus, até em momentos que você nem sabia. Lembro-me também que foi durante o meu chamado que eu lembrei que eu tinha, acredito que 6 anos de idade, quando meu pai deixou uma caminhonete do trabalho dele em frente à casa do meu pai, uma rua íngreme, e eu sempre muito curioso, e o meu pai já havia desenvolvido esse senso de curiosidade em mim, me ensinando algumas coisas sobre direção. Aquela caminhonete antiga com câmbio na mão, de trocar marcha. Alguém dessa época? Alguém sabe? Não? Gente do céu. É preocupante. E eu entrei lá naquela rua íngreme, entrei nessa caminhonete sozinho, e eu desembreiei aquela caminhonete e ela começou a desandar. E aquele era um momento que poderia ter se encerrado a minha história. A minha e de mais algumas pessoas. Aquele era um momento em que eu iria prejudicar meu pai no trabalho dele e tantas outras coisas. E de uma forma sobrenatural, houve um livramento ali, nada aconteceu, a caminhonete desandou, mas um menino de 6 anos que teve que se pendurar no volante para poder puxar para uma direção contrária e colocá-la numa vala, assim eu fiz. E o Senhor me fez lembrar, dizendo que Ele estava ali. Ele estava com você em momentos difíceis, em horas que você depois não pode explicar, não podia explicar o que foi que aconteceu, como foi que esse livramento aconteceu. E aqui nós temos o rei Ezequias virado para a parede. Há momentos em que nós precisamos nos voltar para a parede e orar. E para cada parede lisa, ou para cada situação difícil que você se vira e diz: Senhor, o que Deus me falou, me fez lembrar isso. Para cada parede de oração, Ele é poderoso para abrir uma porta nessa parede lisa. Ele é poderoso para abrir uma janela nesse lugar liso. Ele é poderoso para abrir um caminho aonde não existe. Então existem momentos em nossa vida em que nos voltamos para o Senhor, reconhecendo que estamos enfrentando uma luta maior do que podemos suportar. Alguns estudiosos dizem que o capítulo 37 de Isaías, ele veio antes, mas ele aconteceu, um fato que aconteceu depois. Ele estava diante de um rei, o rei Senaqueribe, que estava ali ameaçando-o, e diante de uma enfermidade. Ele estava diante de 2 situações difíceis. E existem momentos que nós enfrentamos situações em que dizemos: as forças acabaram, as possibilidades se esgotaram, só me resta virar para a parede e orar. Torno a dizer para você, para cada parede de oração, Deus é poderoso para abrir uma porta de oportunidades. Deus é poderoso para abrir um caminho aonde aparentemente não existe, tal qual Ele fez com o seu povo, atravessando o mar, quando os egípcios os perseguiam. Mas para isso, nós vimos que o rei estava orando. Nós carecemos, é por isso o convite feito para que estejamos orando. Mas existem momentos em que a nossa oração parece que não sai, é como essa parede, né? Aquela parede é intransponível. Eu estou orando e parece que a oração não está chegando, Deus não está ouvindo. No livro de Deuteronômio,
É só para você anotar. E anote, nós temos o nosso PG, vamos resgatar esse hábito aí de anotarmos. Deuteronômio capítulo 28, versículo 23, diz que existem momentos que nós vimos um céu como que de bronze em cima de nós e o chão como que de ferro abaixo de nós. Intransponível. E nesses momentos é a hora de nos voltarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor pela misericórdia dEle, pelo favor dEle, assim como o rei o fez. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Ele estava diante de uma enfermidade, ele recebe uma palavra, a palavra dizia: sim, ponha em ordem a sua casa, porque é chegado o fim. E ele poderia ter dito: bom, é o fim, entregamos as pontas, mas não foi isso que ele fez. Ele decidiu abrir o seu coração a Deus. Ele não abriu o coração para pessoas erradas. Queridos irmãos, como há pessoas abrindo o coração para pessoas erradas. Como há pessoas abrindo o coração em redes sociais. O rei Ezequias, ele virou-se e abriu seu coração para Deus, aquele que conhece, aquele que ama, aquele que é misericordioso, aquele que abre possibilidades aonde elas já não mais existem. Então, eis o desafio, o nosso desafio. Quando Ezequias orou, Deus abriu a porta. E por fim, podemos ver Deus usando a vida do seu servo. Quando Isaías foi falar com o rei Ezequias, qual foi a palavra que ele deu? Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Com isso, o profeta Isaías estava lembrando o óbvio. Estava lembrando Isaías de que a vida dele era muito frágil. Qual de nós que aqui estamos podemos fugir da morte? Podemos dizer: eu estou isento desse inimigo chamado morte, onde a Bíblia nos relata que o último inimigo a ser vencido será a morte. Qual de nós podemos dizer? Então, quando o profeta Isaías chegou para Ezequias trazendo uma palavra, é como se ele estivesse dizendo: lembre da fragilidade da tua vida. Lembra que a vida, ela é como um sopro. Ela é um sopro de vida de Deus. Se respiramos, é porque temos dentro de nós o fôlego de vida de Deus, que Ele nos deu e um dia voltará para Ele. O corpo é pó e volta para o pó. O Espírito é de Deus e volta para Ele. Quanto tempo nós temos? Deus é que sabe. Mas nós precisamos lembrar quão frágeis somos. E quando o profeta levou essa palavra, ele estava lembrando ao rei Ezequias. Ao trazer essa palavra, eu quero lembrar isso aos irmãos. E olha o que aconteceu com Ezequias. E é o que acontece com muita gente. Ezequias recebeu uma visita de um profeta, um servo de Deus foi visitá-lo, porque ele se colocou em oração e Deus enviou o profeta Isaías. Isaías dá essa profecia, entrega essa palavra para ele e se retira. E a Bíblia nos diz que ele estava ainda lá no pátio, mais ou menos, externo do templo, e Deus novamente dá uma palavra para ele, dizendo: volta e diz para Ezequias: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração e vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Ele recebeu essa palavra e naquele momento ele começa uma nova história com essa profecia. Muito obrigado. Com essa profecia, com essa palavra do Senhor, ele começava agora um novo tempo, uma nova história na vida dele. O que você faria
ao receber uma palavra de Deus dizendo: eu vou te acrescentar ao tempo que você tinha de vida, ainda mais 15 anos, o que você faria? Ezequias, como a maioria do ser humano, orgulhoso, ele orgulhava-se de ser uma pessoa boa. Ele orgulhava-se disso. Tudo de bom que você tem não é seu, vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor, não é seu. Porque a Bíblia nos ensina que o ser humano é mau, todo o seu intento é mau, o coração do homem é corrompido. No coração do homem, as emoções do homem vem o quê? Briga, intriga, separação, adultério, violência. Esse é o coração do homem. Então, como eu posso me orgulhar de alguma coisa boa que tenho? Ele foi agraciado por Deus mesmo sendo uma pessoa orgulhosa. Em nosso meio, nós temos pessoas que estavam no mundo, perdidas no mundo. Perdidas no vício, perdidas na bebida, já tinham passado por tanta gente, tantos relacionamentos frustrados. E vem para Deus. E Deus perdoa. Deus cura. Deus dá um relacionamento. Agracia com o casamento. Agracia com o trabalho. O mundo já nem queria mais. Mas Deus abre as portas e diz: não, você para mim me é muito útil, vem. Aí a pessoa vem, é curada, é perdoada, está agora vivendo um relacionamento, tem agora família. O que é que ela faz? Lembra-se do mundo. Aquele mundo que prendeu no vício, aquele mundo que já estava desprezando, estava rejeitando, já não servia para mais ninguém. Começa a voltar para o mundo. Aí você vê a pessoa que talvez tenha até vergonha de dizer que é cristã, que não, a sua rede social não é aquele sal que perdeu o sabor. Como diz a Bíblia, tornou-se insípido. E um sal insípido, a Bíblia diz, para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora. Então a rede social, a pessoa olha e diz: não sei o que ele é, se é cristão, se não é. Mas aí quando trata-se das coisas da velha vida, do mundo, aí então eu preciso que todo mundo saiba. É assim, o rei Ezequias fez isso. Quantas pessoas aqui em nosso meio que o Senhor agraciou, derramando o seu perdão, deu salvação, deu família, deu casamento. E aí a pessoa volta. O rei Ezequias fez isso. Começou a voltar. Olhou para o mundo novamente e começou a voltar. A palavra do Senhor nos diz isso lá no livro de Crônicas. Ele voltou-se porque o seu coração ficou orgulhoso. Qual era o orgulho dele? Eu sou um bom rei. E por que ele era um bom rei? Porque Deus olhou para o coração dele e viu que ele era orgulhoso e disse assim: você é orgulhoso. Mas por conta daquela oração, a sentença, o castigo que virá, não virá no seu tempo. Por misericórdia, por graça. E ele tornou-se orgulhoso. Faz sentido uma coisa dessa? Não, né? Não faz sentido. Mas é assim é o ser humano. E se você disse não faz sentido, se você entendeu o que eu estou falando e disse não faz sentido, talvez você está falando de você mesmo. Não faz sentido o que eu estou fazendo. Não faz sentido eu viver da maneira com que eu estou vivendo. Sendo que só estou vivo
pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor, porque um dia o amor do Senhor me alcançou, eu que estava sendo desprezada pelo mundo, o Senhor me acolheu, o Senhor me envolveu e disse: vinde a mim, você que está cansado de carregar pesados fardos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí a pessoa vem, o Senhor perdoa, o Senhor ama, aí de repente, uma vez amada, uma vez limpo, uma vez aceita, agora pertencendo à família do povo de Deus, aí vamos voltar para a velha vida? Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. O rei Ezequias fez isso. Queres ver? 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 25 e 26. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 25 e 26. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. É muito amor do Senhor, é muita misericórdia do Senhor, é muita graça do Senhor e muita ingratidão por parte do rei Ezequias, muita ingratidão por parte das pessoas que têm sido abençoadas por Deus e nada fazem para que outras pessoas que encontram-se hoje perdidas, como um dia você estava, para que eles também encontrem salvação. Bem, encerrando esse momento, nós lemos Isaías 38, os primeiros 8 versículos. A partir do versículo 9, Ezequias estava tão feliz que ele criou uma canção, ele compôs uma canção. E ele começa a falar do que aconteceu com ele, do que Deus fez na vida dele. E numa altura da canção, é o versículo 17 que nós já lemos. Ele disse assim: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Nada tem a ver com Ezequias, nada tem a ver com Isaías, tudo tem a ver com Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus, com o amor de Deus alcançando vidas. Talvez você, essa noite, também esteja enfrentando essas lutas internas ou externas. O que foi que Ezequias fez? Ele virou para a parede, ele orou, bendita parede de oração. Benditas vezes em que você, com dor no seu coração, ferido nos teus sentimentos, decidiu voltar-se para Deus. Essa noite é uma noite que você pode voltar-se ao Senhor, dizer: olha só, o rei Ezequias estava com quase 200.000 soldados vindo ao seu encalço, e ele estava com medo. Uma pessoa com medo não consegue fazer nada. Será que você tem sido escravizado pelo medo? Você tem sido escravizado? Ezequias estava, mas ele soube em quem lançar todo o seu medo. Ele lançou diante do Senhor. Quais são as crises que você está passando? Internas? Externas? Você está com medo? É a hora de você dizer ao Senhor Jesus: Senhor, toma a minha vida, o Senhor é o meu alto refúgio. E depois nós vamos poder cantar: não sou mais escravo do medo, não sou mais escravo do medo, eu sou servo de Deus, sou filho de Deus. E sou filho de Deus. O rei Ezequias estava reinando ali na época, mais ou menos 700 anos antes de Cristo.
E ele tinha entre 38 e 39 anos, quando ele recebe a sentença de que ele iria morrer. Na canção dele, no versículo 10, versículo 12, ele deixa claro como ele estava, o medo da morte. Ele disse: está sendo arrancado de mim toda a minha juventude, e eu vou morrer. No versículo 10 e versículo 12 ele fala isso. Ele reconhece que já não tinha mais condições para ele. E você achando que está vivo por seus próprios esforços, por seus próprios cuidados, méritos. O Senhor disse a ele: não seja mais escravo do medo. Eu vou acrescentar vida para você. Quantos aqui essa noite que estão enfrentando lutas internas ou externas e têm virado para a parede e clamado ao Senhor, querem receber essa palavra de vida, o Senhor acrescentando vida para você, o Senhor abrindo porta aonde não existia possibilidade? Então Deus está falando contigo. Foi para minha paz, disse o rei Ezequias, que toda essa turbulência aconteceu, toda essa tribulação me veio, mas hoje eu entendo, foi para minha paz. De outra sorte, talvez você não estivesse aqui, talvez você não estivesse acompanhando pelas redes sociais, com tantas outras coisas que você poderia estar fazendo. Mas foi para o seu bem. 6 anos de idade eu já poderia ter encerrado a minha vida. E você, quais são as suas histórias? De que o Senhor tem te livrado? Por que o Senhor tem te livrado? Para que você não seja mais escravo do medo. Ele tem te acrescentado vida. E sabe de uma coisa? Existem aplicações financeiras ou tantas coisas que as pessoas fazem, muitas vezes não tem o retorno esperado. Mas Deus nunca investe para perder. Se Ele está investindo na sua vida, é certo que tem algo que Ele quer fazer em você e através de você. Disse o rei Ezequias: foi para minha paz. Foi para minha paz que tudo isso aconteceu. Talvez algumas crises internas ou externas que você está enfrentando te trouxeram essa noite a esse lugar. Ou trouxeram você para esse culto, mesmo que virtual. Quero te abençoar, você que está participando virtual, para que domingo que vem você possa estar conosco também, presencialmente.